Olá! O decreto que permite a posse de armas no Brasil, assinado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, ampliou o debate sobre o direito à defesa e também sobre os elevados índices de violência. Bom, e para discutir os prós e contras da posse de armas no Brasil, eu recebo hoje o vereador do PT, Eduardo Suplicy, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, a doutora Tânia Prado, e a coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, Natália Polak. Eu gostaria de começar o programa fazendo a mesma pergunta para os três convidados. A posse de arma é uma questão de liberdade individual ou de segurança pública? Bom, a posição do Instituto Sou da Paz é de encarar essa questão como uma questão de segurança pública, principalmente porque a tentativa do cidadão se defender estando armado, mas sendo uma pessoa sem treinamento específico, pego de surpresa, provavelmente em inferioridade numérica, tem uma chance muito pequena de dar certo. E isso tem um impacto coletivo no momento em que essa pessoa coloca todos os outros que estão à sua volta em risco, seja na sua casa ou até num estabelecimento comercial, lembrando que o decreto dá a posse também para os proprietários de estabelecimento. Então imagina num restaurante, num bar, numa pizzaria, de repente o proprietário resolve reagir, ele coloca todos que estão ao seu redor em risco. E também a chance é muito grande de que essa arma acaba sendo levada pela pessoa que está cometendo o crime, então acaba fornecendo mais uma arma para a violência armada. Então ela não é só uma questão de liberdade individual, porque ela tem impactos coletivos muito fortes. Sua opinião, Tânia, doutora Tânia? Eu vejo da seguinte forma, há as duas facetas nessa questão. Há realmente uma questão do direito individual, do indivíduo de poder realmente possuir uma forma de se defender caso se encontre numa situação de iminência de agressão ou que já tenha acontecido alguma agressão a um patrimônio seu ou até mesmo à vida de alguém que esteja no contexto de sua família ou ele próprio. E o contexto também da segurança pública. Há um impacto também na segurança pública, que é muito mais uma responsabilidade do Estado, mas esse cidadão, ele não consegue ter um policial na frente de sua casa 100% do tempo para protegê-lo. Ele não tem como pagar um segurança para ficar 100% do tempo protegendo seu patrimônio, sua casa. Então, em algumas situações, as pessoas solicitam esse direito à aquisição, ao registro da arma, e isso já vem acontecendo ao longo dos anos. E o decreto, ele uniformiza aquela questão do requisito principal, né, que é a declaração de necessidade. Então, na realidade, eu particularmente tenho a impressão de que esse decreto não mudou muita coisa, porque na verdade quem pediu o registro estava conseguindo obter o registro pelos dados que nós fomos atrás. Mas realmente há consequências também, não é uma questão que possa ser vista isoladamente, porque há reflexos, realmente pode haver algo na questão da violência, mas também a pessoa, o indivíduo, ele potencialmente, ele pode sofrer uma violência, então a arma seria uma forma dele poder, em tese, se defender. E a sua opinião, vereador Suplicy, é uma questão de liberdade individual ou segurança pública? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai em especial, costumava dizer que não tinha armas em casa e de maneira alguma viria a ter, porque ele sabia de muitos casos de pessoas, meninos, meninas, crianças brincando com a arma do tio, do pai na casa, acabou ferindo, matando outra pessoa. Ainda há poucos dias atrás, na Folha de São Paulo, houve a reportagem sobre como que a posse de armas em casa tem causado mortes de muitas crianças. E também nos Estados Unidos da América tem havido estudos que mostram que naqueles estados onde é mais liberal a posse de armas, muito maior é o número de pessoas feridas e mortas em casa sem que tivessem. Então eu avalio que se o presidente Jair Bolsonaro quer, de fato, diminuir a criminalidade e os tiros no Brasil, ele precisa aprender um pouco. Eu já mandei meu livro para ele sobre Thomas More, que em 1516, no livro Utopia, num diálogo sobre como é que a pena de morte não havia causado a diminuição dos crimes, da criminalidade violenta, dos assaltos, dos roubos, dos assassinatos, muito melhor, segundo a palavra de Rafael Itludeu,
quando estavam discutindo o tema, pois a pena de morte não tinha diminuído a criminalidade violenta na Inglaterra, início do século XVI, eis que Thomas More diz, então, por Raphael Eclodeu, o personagem, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, que não tem outra alternativa senão de, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, Juan Luiz Bruges, escreveu para o prefeito da cidade flamenga, em 1526, de Bruges, de subvenção pauperum de cite necessitados, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez recomenda a garantia da sobrevivência das pessoas através de uma renda. Então, por esta razão é que eu tanto avalio e encaminhei para o presidente Jair Bolsonaro, para o seu Paulo Guedes, ministro da Economia, e para Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, secretário da Receita Federal, que se o presidente Bolsonaro, se ele quiser de fato cumprir o artigo 3º da Constituição, que fala em erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades, então o melhor será ele usar o instrumento mais eficaz para isso, que é a renda básica de cidadania, que já é lei no Brasil, só falta ele regulamentar, porque diz a lei, sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, de ter o direito de receber uma renda, na medida do possível, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Agora, muita gente ainda faz confusão com essa questão em relação à posse de arma e o porte de arma, né? Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho essa diferença. A posse diz respeito ao direito da pessoa a adquirir a arma, registrá-la e manter dentro de sua residência ou de seu local de trabalho em algumas determinadas situações. Já o porte permite a pessoa sair para a via pública, para os outros recintos, com aquela arma. Então, normalmente, quem possui o porte são os profissionais, né? Os policiais ligados à segurança pública, magistrados, algumas autoridades também. Aí entramos naquela questão, assim, aquele escaninho do que é permitido hoje, o que é mais fácil. A posse é mais fácil, já vinha sendo mais fácil. A pessoa mantinha a arma ali na sua casa, claro, dentro de vários requisitos, porque não é qualquer pessoa que tem autorização para isso. E, a meu ver, não é uma coisa tão polêmica, tão ruim, porque já vem acontecendo assim ao longo de vários anos. E não é tanto isso que interfere no problema da segurança pública. Já a questão do porte, e essa sim já era mais discussão, tanto é que há várias tentativas de mudar o Estatuto do Desarmamento e há muita polêmica em torno desse assunto, porque haveria um impacto muito grande se qualquer cidadão pudesse portar arma em via pública. Né? Porque, andar armado, propriamente. Então o impacto, a diferença grande é essa, o impacto que essa medida teria comparada com a posse, que é uma coisa já mais pacificada. A senhora vê essa possibilidade também? Há um movimento muito forte para liberar, né, o porte, porque hoje, da forma como se encontra na lei, o que segura, vamos dizer assim, mais essa permissão é que a pessoa tem que comprovar a efetiva necessidade, e não só declarar. Na posse ele só declara. Agora, para ele ter o porte, ele tem que comprovar a efetiva necessidade, e não é qualquer situação que realmente possibilita isso. Tanto é que hoje o número de portes é muito baixo no país inteiro. Alguns estados, como Rio Grande do Sul, tem mais portes, mas São Paulo, por exemplo, é um dos que não tem tanto, se comparado à população paulista, né? Então, é uma questão ainda que deve ser muito debatida, né, nos próximos meses,
até porque havia um lado ali que foi eleito, que defendia muito isso na sua plataforma, mas é preciso que todos cheguem a um consenso, porque é uma questão muito séria e complexa. Né? Agora, Natália, por que essa questão da liberação do posse de arma tem uma aceitação de grande parcela da sociedade, né? O que explica isso, ao seu ver? É importante comentar sobre isso, porque, na verdade, em partes. A gente tem uma pesquisa muito recente, de dezembro de 2018, do Datafolha, então, estatisticamente relevante, que identificou que 61% das pessoas são contra essa flexibilização. Então, na verdade, não é a maioria da população, quer dizer, sequer é o mesmo percentual que votou no atual presidente que apoia essa medida de facilitação da posse, mas a gente vê, sim, um movimento bastante organizado dessa, digamos, uma minoria, né? Esses 40% são bastante organizados e bastante barulhentos, então eles dão essa impressão de ser uma maioria, mas, na verdade, é isso, os dados empíricos mostram que não são, e também tem um perfil bastante específico em relação à faixa etária, a gênero, quer dizer, entre as mulheres a rejeição a essa medida chega a 70%, em relação a faixas de renda também tem um perfil bem específico de pessoas que apoiam essa medida. E aí, em relação ao porquê, a gente tem avaliado que isso tem muita relação, de fato, com uma sensação de insegurança que as pessoas estão vivendo. O Instituto Sou da Paz em nenhum momento diz que as coisas estão ótimas da forma como elas estão, só o que a gente diz é que esse não é o caminho para resolvê-las, né? Então, tem muitas outras medidas de investimento em segurança pública que poderiam ser feitos antes desse investimento. Na verdade, é alimentar uma ilusão de que uma pessoa sozinha, com uma arma em casa, vai conseguir se defender de um suposto crime. Quer dizer, e aí até aproveitando para discordar da Tânia num certo ponto, de que essa arma em casa, ela tem sim um grande potencial de impactar a segurança pública, porque essas pessoas, quer dizer, 99% do tempo elas não estão sendo atacadas. Essa arma está lá guardada em casa, então essa arma ela pode sim ser utilizada num crime banal, num momento de descontrole, e aí o decreto ele tem um ponto que tem até chamado menos atenção, mas que é bastante grave, que ele aumentou a duração do registro de 5 para 10 anos. Então as pessoas antes regularmente tinham que comprovar a sua residência, refazer o teste psicológico, que é extremamente importante, e agora elas só vão ter que fazer isso de 10 em 10 anos, né? Então, quer dizer, com certeza o Conselho Federal de Psicologia não recomenda expedir um laudo com duração de 10 anos e ninguém mantém as mesmas condições psicológicas durante 10 anos. Então, a chance dessa arma ser utilizada num momento de descontrole é muito grande, apresentando um risco não só para o entorno imediato, para os familiares, para os vizinhos. A gente já vê muitos casos de briga de vizinho, briga de trânsito. Também bastante complicada essa questão de ter a certeza de que a pessoa não vai sair de casa com essa arma, né? Isso vai demandar uma fiscalização muito intensa, mas principalmente para mulheres. O domicílio, o lar, as casas, são o local onde as mulheres sofrem a maioria das agressões. 70% das mulheres que recorrem ao SUS por terem sido agredidas no país foram agredidas por pessoas próximas, na maior parte das vezes ex-companheiros ou familiares. Então, essa arma dentro de casa tem um potencial muito grande de aumentar a vitimização de mulheres, que já existe em níveis absurdos no nosso país. E é importante notar, assim, o padrão das pessoas que agridem mulheres no nosso país, a grande maioria deles se enquadra nessa imagem idealizada de cidadão de bem. Então, são pessoas que têm empregos, que não têm antecedentes criminais, que têm uma vida pública que parece muito exemplar, mas que dentro da sua vida privada não tem esse grau de controle, não são pessoas a quem se deve confiar uma arma de forma tão facilitada. Então, o decreto traz essa questão com bastante força. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.